Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e hoje é a lição de número 6 da revista Compromisso. E hoje nós vamos estudar a forma de Jesus ensinar. A lição de hoje ela está baseada em Mateus capítulo 12 e capítulo 13. E para darmos início à nossa EBD de hoje, eu convido o nosso querido Miguel para fazer a leitura bíblica de um texto áureo que está em Mateus capítulo 12, versículo 28. Abram suas Bíblias, meus irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 28. Por favor, Miguel, faça a leitura do texto áureo. Queridos irmãos, bom dia. Vamos à leitura do texto base da nossa lição. Mateus 12, versículo 28. Jesus disse: Se porém eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém. Muito obrigado, Miguel. Meus irmãos, nós temos vários professores na igreja. Não só professores de escola bíblica dominical, mas professores de escola secundária, professores universitários. Eu já até contei a experiência aqui que eu tive com o irmão Eclésio, na escola Anísio Teixeira, quando eu estive lá procurando o irmão Eclésio, e os alunos me disseram que era o melhor professor da escola. Ensinar não é fácil, até porque você tem que adequar a linguagem do que você está falando, você tem que transmitir o seu conhecimento de forma que tanto uma pessoa letrada quanto uma pessoa desprovida de conhecimento, ela consiga compreender. E não é fácil. E Jesus Cristo ele conseguia transmitir o seu conhecimento, ele conseguia transmitir a sua informação de forma que todos conseguissem entender. Às vezes assuntos até mais complexos, mas ele conseguia nivelar todos os seus alunos, todos aqueles que estavam recebendo a informação de forma igual. E o que nós vamos estar recebendo aqui, ele tinha uma didática, que é o que no grego chama-se didatike, que é uma arte e a técnica de ensinar. Até porque nós temos que levar em consideração que ele conhecia o ser humano, ele conhece o ser humano desde a sua formação. Então ele, mais do que ninguém, sabia a melhor maneira de transmitir informação aos seus comandados, aos seus alunos. E nós vamos ver como era essa forma que ele tinha de ensinar. E ele ensinava principalmente na forma de parábolas. E nós vamos ver um dos pontos básicos dos seus ensinamentos, nós vamos ver agora, que era em relação à lei ou à graça. A lei ou a graça, principalmente na questão de guardar o sábado. E para falar sobre isso, eu convido o primeiro professor nessa manhã, que é o pastor Walter. Ele vai nos falar sobre Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 21. Por favor, pastor Walter, nos fale um pouco sobre o que Cristo quis dizer sobre essa questão da lei ou a graça em relação à guarda do sábado. Irmãos queridos, nós temos uma bênção nas mãos. É a revista da Escola Bíblica Dominical. É a revista Compromisso. E esta revista tem um tema que é o Evangelho do Reino. A lição de hoje é a forma de Jesus ensinar. Como nós ficamos com o primeiro ponto fala sobre guardar o sábado, lei ou graça. Esse é o tema, portanto, que vai orientar a nossa reflexão deste instante. Permitam-me ler no Salmo 118 e posteriormente no Salmo 100 esta palavra que está na Escritura. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E logo em seguida, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Vamos fazer um pouco de história a respeito dessa questão do sábado.
Eu prefiro, meus irmãos, para tornar a nossa reflexão mais compreensível, fazer a tradução da palavra. A palavra sábado, na realidade, ela vem do hebraico Shabbat. E essa palavra Shabbat significa tão somente repouso, descanso, parada, cessação. Então a história do descanso semanal é muito antiga. Não é coisa dos últimos momentos na revelação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É até mais antiga que o que está apresentado na lei de Moisés. Sabiam disso? A observância, portanto, do dia do descanso é anterior mesmo à entrega da lei no Sinai. Na realidade, quando da concessão do alimento, quando o maná foi distribuído para o povo, o relato o menciona, fala do descanso. Você pode ler na sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 16. Faça isso. E porque o costume do repouso já existia, observem, é que foi incorporado na lei e no mandamento, no quarto mandamento, vem dizendo: lembra-te do dia do descanso para o santificar. Isso porque ele já existia. Daí o lembra-te. Isso nos ensina, irmãos, que a guarda do repouso semanal é marca e é evidência da liberdade que a pessoa humana tem, é da sua liberdade individual. E essa é a dimensão, eu diria, humanitária desse dia tão especial. Porque todos, não somente pessoas livres, mas escravos, estrangeiros e até os animais deviam se beneficiar do dia do descanso, de acordo com Êxodo 20:10. Nesse dia, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, eles trabalharão. Isso nos ensina, então, que nós temos a tarefa não só de guardar, mas a tarefa de santificar esse dia. Não apenas descanso físico, mas sustento para o nosso espírito. Então esse nosso ritmo de trabalho e de descanso e de trabalho, trabalho de 6 dias, descanso em um dia, é reflexo da imagem de Deus. Porque a Bíblia não diz isso? Está lá em Gênesis 2:2. Ora, vendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E os próprios teólogos judeus da época de Jesus criaram normas, criaram leis, criaram regras tantas que tornaram o dia do descanso em um dia de cansaço, com um fardo de inúmeras proibições. Observe. Era proibido, por exemplo, o transporte de cargas. E esse transporte de cargas dizia o seguinte: você não pode transportar mercadoria de jeito nenhum. Isso está em Jeremias, capítulo 17, versos 19 a 27. Isso está em João 5:10. Era proibida a compra e venda de mercadorias de acordo com Amós 8:5. Proibidas as viagens, Isaías 58:13, chegando a elaborar quanto se podia caminhar num dia de descanso, no Shabat. Aproximadamente 2.000 passos. Sabe quanto é isso? Menos de 1 quilômetro. É 800 a 900 metros apenas, de acordo com Êxodo 16:29. Era proibida a preparação de alimentos. Sabia disso? Era proibido o atendimento médico só em caso de morte. Daí a oposição que se fez a Jesus quando ele curava
no dia do repouso, de acordo com Mateus 12, 9 a 13 e outros textos que estão paralelos. Os essênios, era uma seita que havia no judaísmo antigo. Os essênios até se recusavam a mudar um objeto de lugar e ir até o sanitário. Sabiam disso? De acordo com Flávio José, historiador daquela época. Mas há um aspecto sagrado no descanso. Observem, não no dia. O que é sagrado não é o dia da semana. O que é sagrado é o descanso. Êxodo 28 em diante. E esse tem sido o problema de alguns grupos religiosos, meus queridos, que enfatizam apenas o dia da semana e não o lado teológico do descanso. O que é sagrado, portanto, vamos repetir, não é o dia da semana, é o descanso. Quem é sagrado é o ser humano que precisa descansar, porque o próprio Senhor Jesus ensinou que o dia de descanso foi feito para o ser humano e não o ser humano para esse dia. Agora, não é nosso objetivo, nem pensem, por favor, colocar uma oposição entre dia e dia, ou seja, entre o sábado e o domingo, até para não incorrermos na condenação paulina que diz assim: como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, Gálatas 4:10, em que fala isso. E também há um outro trecho da Escritura que diz assim: e um faz diferença entre dia e dia, Romanos 14:5. Como também ninguém vos julgue por causa de sábados, Colossenses 2:16b. Mas nós queremos apresentar o aspecto sagrado do repouso dessa máquina humana que somos nós. Por isso, meus amados, fixar-se num dia da semana é perder o senso da eternidade. Mesmo porque nós não podemos doutrinar em cima de sombras do calendário, de acordo com Hebreus 10:1. O sábado temporal, o sábado da semana, é fazer perder a noção de que Jesus Cristo, Ele sim, é o nosso Shabat. Ele é que é o nosso sábado. Ele é que é o nosso descanso, como está em Hebreus 4:3. Eu leio para os irmãos. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Há um livro que é um comentário do Antigo Testamento chamado Talmud, e uma das suas partes é a Mishnah. Pois bem, essa Mishnah apresenta uma lista de 39 proibições, nascidas elas de uma casuística tão sutil que transformavam o repouso sagrado num peso insuportável. Ah, meus irmãos, que diferença da alegria, da felicidade, da liberdade de se viver na nova aliança. Porque Jesus nos libertou de tudo isso quando ele disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o repouso foi feito por causa do homem e não o homem feito por causa do repouso. Era proibido, entre outras coisas, veja bem, apagar e acender um candeeiro. Não podia. Cozinhar ovo, atar, desatar um nó numa corda, dar pontos numa agulha, com uma agulha, escrever 2 letras, era trabalho, esfregar as mãos, andar mais que um certo número de passos, como já dissemos, e até prestar socorro a alguém que tivesse membros do corpo quebrado, curar, portanto. Contra esse tipo de mentalidade, Jesus Cristo reagiu, porque ele observou que haviam perdido essa dimensão que já mencionamos, a dimensão eterna, pelas mesquinharias que foram chamadas de religião. E por essa razão, ele curou doentes no dia de descanso.
ele curou um paralítico no poço de Betesda, ele curou um cego de nascença, ele curou um homem de mão atrofiada, e ele foi mais além, ele curou até uma mulher que estava com um terrível problema na coluna. E ele permitiu, no dia do Shabat, atividades que eram proibidas pela lei, porque ele é superior à lei e senhor da lei. Era proibido, então, colher trigo para alimentação. No entanto, ele, Jesus, permitiu que as espigas fossem colhidas, segundo Marcos 2, 23 até 28. Essa palavra sábado, já explicamos ainda há pouco, mas não custa a gente repetir, significa, como dissemos, uma parada, cessação de alguma coisa. E por incrível que pareça, no hebraico atual, ela significa também greve, porque greve é uma parada. Então, fomos informados que até a parada de ônibus é Shabat. A parada onde o ônibus para você subir ou descer é Shabat. Então vamos reler o versículo. O dia de descanso foi feito por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do dia de descanso. Pois é, Jesus nos libertou do peso, do fardo, das cargas tremendas, quando disse em Mateus 11, 28 e 29, texto tão amado pelo povo de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sim, e achareis o sábado, o Shabat, o repouso para as vossas almas em mim. Foi o que ele disse. Encontraremos esse Shabat no próprio Senhor Jesus Cristo. Assim nós estamos falando do dia que recebe o seu nome. Vamos agora passar para o outro lado, o dia do Senhor, que em latim se diz Dies Dominica, e que deu em português dia do domingo, ao pé da letra, dia do Senhor. Então perguntamos, por que o primeiro dia da semana? Por que nós reservamos esse dia, o primeiro dia da semana? Explico. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é o acontecimento fundamental do Evangelho. E realmente tudo no Evangelho olha para a ressurreição de Cristo e para a nossa ressurreição. Leia 1 Coríntios 15, o trecho todo fala sobre isso. Que maravilha, meus irmãos, termos como referencial o túmulo vazio. O dia da semana em si nada significa, mas o que ocorreu nesse dia, sim. Vejam, olha um exemplo. O dia 2 de julho não significa nada lá no Ceará. Não significa coisa alguma lá no Mato Grosso. Não significa coisa nenhuma lá em Santa Catarina ou no Paraná. Mas significa para nós aqui na Bahia, porque é o dia da independência desse estado, ocorrida em 1823. Então, fora da Bahia, não tem sentido. Perceberam como é que a coisa funciona? Então, voltamos a perguntar, por que o primeiro dia da semana? Porque depois de estar debaixo de extrema humilhação num fim de semana, Jesus Cristo, no primeiro dia da semana, gloriosamente ele ressuscitou. De modo que olhamos o dia do descanso, seja ele o primeiro dia da semana, o descanso temporal, seja o descanso eterno, à luz da ressurreição. E nossos irmãos da igreja da época dos apóstolos reuniam-se inclusive nesse primeiro dia para a ceia do Senhor. Preparavam ofertas de amor nesse primeiro dia, era assim que eles faziam. Então é o dia da ressurreição. Observem, então, que enquanto os outros dias da semana são numerados, 2 recebem tratamento diferenciado. Tem nome específico. Um deles é o 7º dia da semana, o dia semanal do sábado,
como lembrança da fé do Antigo Testamento e como memorial da criação. O outro é o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, como memorial da nova criação em Cristo e específico da fé na nova aliança. No Novo Testamento, as referências ao sábado estão sempre em conexão aos judeus, tendo à frente o partido dos fariseus, ou em relação ao templo e às sinagogas, e isso é lei. Mas com respeito ao dia do Senhor, ao domingo, ao primeiro dia da semana, as referências são sempre em relação a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à igreja, aos discípulos, e isso é graça. Recordemos-nos então de que o fato culminante da vida e da obra de Cristo é a ressurreição. E sabe por quê? Porque pela ressurreição nós somos justificados, de acordo com Romanos 4:25. Pela ressurreição nós somos regenerados, de acordo com 1 de Pedro 1:3. Pela ressurreição nós alcançamos uma boa consciência para com Deus, com o Pai, 1 de Pedro 3:21. Agora, sem a ressurreição, olha o que acontece. Nós somos uns iludidos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Sem a ressurreição, a nossa fé é vazia, como ensina 1 Coríntios 15. Nós continuamos em pecado. Os que morreram em Cristo estão perdidos. E nós somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens, conforme o apóstolo Paulo enfatiza. Quer ver mais? O dia do descanso é um tipo dos céus. Já pensaram, meus irmãos, que toda boa música praticada nas igrejas é apenas uma sombra do que virá na vida eterna? Quando nós mudaremos a nossa atividade para atividade de louvor, a própria pregação vai acabar, porque a Bíblia diz que as profecias serão aniquiladas, 1 Coríntios 13:8, e restará, sabe o quê? O eterno louvor dos anjos e dos salvos, o irmão, a irmã. No entanto, lembremos que aos olhos cristãos, nenhum dia é mais santo que o outro. Temos que rever os conceitos. Não existe dia mais santo que outro, porque neles devemos trabalhar. E o trabalho sempre foi considerado uma santa missão, de acordo com Êxodo 29. Há um significado religioso, ético e moral no dia do descanso, no Shabat. E claro que, por inferência, as lições do dia de descanso na Antiga Aliança são aplicadas ao dia do Senhor, ao domingo. E uma dessas primeiras inferências que eu encontro é o sinal da aliança entre Deus e o ser humano. Mas uma aliança só tem sentido espiritual, ético e moral em Cristo. Ou seja, sinaliza, pontua, enfatiza uma nova relação nossa com a graça de Deus. Sem isso pode ser feito um dia de irreverência, um dia de apostasia, um dia de descaso na realidade em vez de dia de descanso. E em lugar de um dia, portanto, de repouso, nós vamos ter todos esses defeitos que mencionamos. E se há uma relação com a graça de Deus, o dia do Senhor, o dia de descanso, é uma resposta nossa de louvor ao Criador. Sim. Tem mais. Uma outra inferência é que é uma ocasião abençoada de despertamento, de encorajamento a buscar a glória e a honra do nosso Deus. E eu diria que ao lado disso nós temos uma resposta de gratidão a Deus. É por isso que o adorador sai abençoado e o Senhor glorificado. O dia do descanso lembra mais uma coisa a você. Sabe o que é? O dia do descanso lembra que você é um ser humano. Por isso Jesus Cristo ensinou: o dia de descanso foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa dessa instituição.
Por isso, amado irmão, irmã querida, você precisa parar um pouco. Até a terra precisa descansar, ensina-nos o livro do Êxodo. Os animais precisam descansar, ensina também o livro, mesmo o livro do Êxodo. E não se esqueçam que esse é o significado da expressão Yom Shabbat, que significa dia de cessação, dia de parada, dia de repouso perfeito. Agora, nós não somos escravos do domingo, não. Pelo contrário. Ele é o dia da liberdade. Ele é o dia de Cristo. Ele é o dia do nosso Senhor. O domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso, é sinal de uma nova criação. E diz para nós o seguinte, olha as lições do domingo. Primeiro que nós somos lavados. Sim. 1 Coríntios 6:11. Diz que nós somos perdoados. Romanos 4:7. Diz que fomos justificados por Deus em Cristo. E diz o domingo ainda que nós recebemos o dom do Espírito Santo e o dom da vida eterna. E somos herdeiros legais de Deus e herdeiros com Jesus Cristo. Diz também que somos membros do corpo de Cristo. Diz que fazemos parte da igreja militante, a noiva de Cristo. Diz que somos participantes de uma nova humanidade em Cristo. E diz que somos uma nova criação. Diz ainda o domingo que pela fé nós morremos naquela cruz com Jesus Cristo e nós ressuscitamos naquele túmulo que hoje está vazio. E tudo isso é graça. É por essas razões que, como o sétimo dia celebra o fim da criação, o primeiro dia da semana, o dia de Cristo Jesus, o dia do Senhor, celebra a nova criação no Filho de Deus. E a base, o fundamento, o alicerce dessa nova criação é exatamente a celebração da ressurreição que nós fazemos no domingo. Por isso, o domingo, o dia da graça, conserva toda a sacralidade do Shabat e merece a sua santificação. É memorial, então, dessa ressurreição. E desde o primeiro dia do Senhor, quando se ouviu esse grito, essa exclamação dada pelo anjo do Senhor, o Senhor ressuscitou até hoje, desde a primeira experiência, queridos, de culto naquele dia, desde a primeira experiência, a de ver o Cristo ressuscitado no dia do Senhor, até hoje, cada domingo nos traz para essa mensagem tão plena de esperança, que é a de Apocalipse 1, 17 e 18. Leia depois, que é linda essa mensagem. Há uma nota de alegria no culto, então. A irmã, o irmão, pode chamar a este dia do que quiser. Dia da ressurreição, dia do Senhor, domingo, é a mesma coisa. Há uma nota de vitória, porque Jesus Cristo diz, eu venci na ressurreição. E permite que também o digamos, como bem exclamou o apóstolo Paulo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, meus amados, que este estudo, estas notas, esta reflexão sirva para nos assegurar de que nós vivemos na graça de Cristo, na comunhão do Espírito e no amor de Deus, o nosso Pai, que nos concedeu este dia, o dia de hoje, para celebrarmos a ressurreição, que para nós é libertação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os irmãos, que o Senhor conserve seus corações preparados para as próximas lições, os próximos comentários que virão após a nossa palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Walter. Ninguém melhor do que o nosso próprio pastor para poder nos falar sobre esse tema que para mim não tem nenhuma discussão, para mim está de completo comum acordo entre os membros da nossa igreja, entre a própria denominação batista.
E agora eu convido um outro professor, nós vamos longe agora, nós vamos agora em Amélia Rodrigues falar com o nosso querido pastor Gilson para nos falar sobre a acusação dos fariseus em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 32. Por favor, pastor Gilson. Olá, bom dia, a graça e a paz, meus queridos e amados irmãos da nossa amada Igreja Batista Sião. Um abraço ao pastor Walter, Gil e a todos os queridos irmãos. Meus amados, Gil nos deu a tarefa hoje de comentarmos, participarmos da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo, falando um pouco sobre o texto de Mateus, capítulo 12, que já teve a participação do irmão anteriormente, e agora a partir do versículo 22, onde o título é A Acusação dos Fariseus. Eu gostaria de ter uma breve oração com os irmãos. Eu sei que já oramos, mas oração nunca é demais, né? Vamos falar com Deus mais uma vez, queridos. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, obrigado por este dia, por esta manhã linda. Obrigado por essa atividade, mesmo que remota. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Suplicamos as bênçãos do Senhor sobre cada irmão que nos acompanha nesse momento e fala conosco, Deus, por meio dessa escola bíblica dominical, Pai. Abençoa agora, Pai, essa porção que será compartilhada com os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. A porção que me coube é a blasfêmia dos fariseus. Nós temos no ministério de Jesus, na sua caminhada de realizações, de milagres, algumas figuras que aparecem, que nós já estudamos anteriormente aqui mesmo nesse trimestre, na lição. E uma dessas figuras é a figura do fariseu. Homens dedicados à pesquisa, ao estudo bíblico, especialmente o Pentateuco, a lei de Moisés. Homens que exigiam o cumprimento dessas leis. Até aí nenhum mal. O problema está no fato de que eles às vezes agiam com hipocrisia. Aliás, é importante dizer que Jesus, ele condenava os fariseus hipócritas. O hipócrita é aquele que mostra uma coisa, mas é outra. É o que usa uma máscara, como num teatro, né? E então eles exigiam cumprimento de algo que eles mesmos não faziam. Outra coisa importante sobre os fariseus é que eles olham para a figura de Jesus como uma figura ameaçadora, porque Jesus estava incomodando a estrutura religiosa da sua época, a estrutura social, política até, porque a pregação do reino de Deus, ela trouxe este incômodo para as estruturas organizadas da época. E os fariseus não queriam perder a sua posição e combatiam a Jesus, né? Eles acusavam Jesus, eles blasfemavam, eles mentiam sobre Jesus para evitar perder a sua posição social, política, religiosa. O texto começa falando a partir dos versos 22, nós vamos ler por parte, né? O 22 e o 23 diz: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Um milagre, como outros, né? O tópico anterior vai falar também sobre milagres. Até aí talvez nenhuma dificuldade. A questão é que esse milagre proporcionou uma popularidade de Jesus. E as pessoas se admiravam daquela ação. E ao olhar aquela ação de Jesus, aquela população, aquele povo ali por perto, eles reconheceram o cumprimento das Escrituras, que eles identificam que Jesus é o filho de Davi. Nós sabemos que o título Filho de Davi
é um título dado pelos profetas, né, os salmistas, àquele que seria o Messias, o enviado do Senhor, o ungido do Senhor, que viria para libertar o povo. Então, reconhecer Jesus como filho de Davi é uma carga semântica fantástica, uma carga teológica fantástica, porque está identificando nele o que a profecia ou as profecias diziam sobre a promessa do Senhor, né, de que viria o filho de Davi, né, o Redentor, o Salvador. Então, essa atitude da multidão em reconhecer o cumprimento das Escrituras incomodou de sobremaneira os fariseus, que não queriam, né? Eles demonstram com isso que não queriam que esse tal Messias viesse, que eles queriam que tudo permanecesse como está, né? Eles na sua dominação, no seu trono de poder, né? De poder social, político e religioso. Aí nos versículos 24, no versículo 24, há uma reação dos fariseus. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, eles reagem de maneira ostensiva, muito poderosa. E eles acusam Jesus de estar a serviço dos demônios, estar a serviço do inferno e não de Deus. Eles estão dizendo que Jesus não tem nada de ungido do Senhor, de Messias, de filho de Davi, de raiz de Judá, da tribo de Judá. Né? Eles acusam Jesus de estar trabalhando para as trevas. E essa é uma acusação muito grave, muito séria. Agora, o que me chama a atenção é a reação de Jesus, né? Jesus tinha uma capacidade de liderança fantástica. Talvez nós outros líderes, vamos dizer assim, normais, né, agiremos com muita força contra uma acusação desse tipo. Mas Jesus ele age com uma sabedoria incrível que devemos aprender com ele. Jesus ele age usando as palavras com sabedoria. E ao invés dele partir para um embate, né, à altura da acusação, Jesus ele vai fazer uma confrontação. Ele vai usar as palavras com sabedoria para confrontar os seus adversários, os seus acusadores. E ele diz aqui no versículo 25 ao 27, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus de muita sabedoria. Por quê? Porque trouxeram um homem que estava com demônios, que estava sofrendo com possessões, né? E se aquele homem tinha demônios e eles reconheciam que aquele homem era um homem endemoniado, né? Tanto que o texto começa dizendo que lhe trouxeram um homem endemoniado, que era cego e mudo, como consequência das ações dos demônios. E agora o demônio está expulsando ele mesmo, como é que pode? Então o demônio está dividido, o reino dele está dividido. De onde vem isso? Já que vocês também fazem isso, né? Então, eles também fazem pelo demônio. Então Jesus fez uma confrontação de conceito, de prática religiosa. E essa confrontação, com certeza, mexeu com as estruturas dos fariseus, porque eles não tiveram como responder a Jesus, né? Eles não tiveram, porque se eles respondessem que era para o demônio, eles estariam acusando a si próprios. Mas Jesus, na sua sabedoria, faz a confrontação para que eles entendessem o propósito do milagre que Jesus fizera. Porque o demônio não pode expulsar o próprio demônio, mas sim a ação de Deus. A ação de Deus. Aí no versículo 28, Jesus, mas
se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, volta aqui mais uma vez a temática do reino de Deus no livro de Mateus, que é uma temática bem recorrente. Então, Jesus disse: se eu expulso pelo Espírito de Deus, então é chegado entre vós o reino de Deus. E Jesus estava falando dele próprio. Ele estava se identificando com a profecia, né? Ele estava dizendo: agora é o cumprimento das profecias. E assim a multidão estava certa. Olha aí a multidão certa, tá vendo? Nem sempre o povo está errado. A multidão estava certa. A multidão reconheceu ele como filho de Davi, ou seja, como aquele em quem estava cumprindo-se as profecias que diziam sobre o filho de Davi, sobre o ungido, o Messias, aquele que viria para resgatar o povo. Então, se eu fiz esse milagre pela ação do Espírito, é chegado entre vós o reino de Deus. E se o reino de Deus chegou entre vós, como vocês não creem, né? Vocês preferem achar que é a ação do demônio do que crer de que o reino de Deus chegou entre vós para trazer liberdade, para trazer salvação. Aliás, os milagres de Jesus, eles todos têm um propósito. A mensagem da ação de Jesus em realizar milagres é sempre uma mensagem para revelar o reino de Deus, para revelar quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Deus encarnado. Então essa é uma ação divina, é uma ação sobrenatural, é uma ação da presença de Deus na terra. E vocês não creem nessa verdade, né? Preferem achar que é ação de demônios. Mas Jesus, ele afirma: se eu expulsei pelo Espírito de Deus, é chegado entre vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é expresso no próprio Cristo, né? Anteriormente ele vai fazer chegada entre vós o reino de Deus, aqui mesmo em Mateus, né? Portanto, eu vos digo, versículo 31, versículo 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, com Cristo não há meio termo, né? Ou é ou não é, ou ajunta ou espalha, ou estar com ele no reino de Deus, proclamando o reino de Deus, ou está distante dele. Então, quem não é comigo é contra mim. Então, se não crer nele, é contra ele. Aliás, que seria de nós se não tivéssemos a fé nele, né? Se não estivéssemos nele, não resistiríamos às ações desse tempo, né? Deste mundo. E por fim, Jesus encerra esta perícope aqui narrada por Mateus, os versículos 31 e 32, Jesus fala sobre o perdão dos pecados. Aí ele fala: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar sobre o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É evidente que no contexto dá para entender que Jesus está fazendo uma referência à acusação dos fariseus, né? A acusação dos fariseus que atribuíram a Satanás, a Beelzebul, uma ação do Espírito Santo. E esta é uma atitude pecaminosa imperdoável. O fato de não crer, de não reconhecer o poder do Espírito Santo, a ação libertadora do Espírito Santo sobre a vida do ser humano, de libertá-lo das suas amarras, sejam possessões, sejam ações pecaminosas outras. Então, o Espírito Santo é que faz essa obra redentora no coração do homem, né? E este pecado em atribuir uma ação do Espírito Santo à ação satânica é um pecado que não tem perdão, né? Que não tem perdão. Então, e se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, blasfemar contra o Filho do Homem, mentir contra o Filho do Homem, né? Pode até ser perdoado. Mas se falar contra a ação do Espírito Santo, este é um pecado que não tem perdão.
lá em João também vai dizer sobre isso, né? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não há perdão. Eu entendo essa blasfêmia como os próprios fariseus fizeram aqui, né? Atribuir ao Espírito Santo a ação demoníaca, né? Dizer que foi demônios que fez, ao invés de reconhecer o Espírito Santo, ou negar a ação do Espírito Santo, negar o perdão e o agir do Espírito Santo no coração humano, né? Deus abençoe aos irmãos, né? Espero ter, mais uma vez, contribuído com a Escola Bíblica Dominical. Ela tem várias partes e essas partes se juntam e que o Espírito Santo possa estar conduzindo para que o ensino seja pleno, seja completo no coração de cada irmão e que haja crescimento espiritual, desenvolvimento. O tempo é de dificuldade, o tempo é de distanciamento, mas nós cremos na ação e no poder do Espírito Santo nas nossas vidas, que é Ele que tem cuidado da igreja, Ele que tem cuidado de nós. Um forte abraço, meus queridos e amados irmãos. Esperamos em Deus que passe tudo isso para que a gente possa estar nos vendo pessoalmente, nos abraçando, como sempre fizemos e gostamos de fazer. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Gilson, por estar sempre disponível em apoiar, em ajudar a nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue abençoando o senhor, sua família e toda a comunidade da Igreja Batista de Amélia Rodrigues. Meus irmãos, Cristo ensinava da forma de parábolas, uma maneira simples, prática e compreensível para todos. Falar da forma de ensinar em parábolas, se o mesmo quando alguém diz o seguinte: não entendeu, não, eu quero que eu desenhe. Seria uma forma clara, explícita de expor aquilo que você está falando. E ele utilizou a forma de parábolas, várias parábolas, para ensinar aos seus seguidores. E até de deixar os seus ensinamentos até os dias de hoje. E para falar sobre os ensinamentos das parábolas, eu convido um outro professor. Nós vamos longe agora também, nós vamos agora em Aracaju, pedir ao querido pastor Lázaro que nos fale um pouco sobre essas 7 parábolas do reino do céu. Por favor, pastor Lázaro. Olá, irmãs, irmãos, graças e paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. Alegria para mim estar aqui com vocês. E dessa vez nós estamos no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 13. No capítulo 13 de Mateus, Jesus conta 7 parábolas, conhecidas como as parábolas do reino. Jesus para um tempo para explicar aquilo que é a mensagem central do Evangelho. Se alguém perguntasse qual é a mensagem principal do Evangelho, poderíamos falar, sem medo de errar, que a mensagem principal do Evangelho é o anúncio da chegada do reino, ou melhor, do reinado de Deus. A palavra em grego é basileia. Essa nova realidade que Jesus inaugura. O reino de Deus chegou na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus inaugura esse reino. Aquilo que foi prometido lá a Davi, que o seu reinado seria sem fim, se cumpre no Cristo. Cristo é esse que ocupa o reino, que estabelece o reino, e esse reino jamais terá fim. Então, essa é a mensagem. Marcos coloca isso no capítulo 1, versículo 16, 14 a 16. Ele diz o seguinte, que Jesus começou a pregar as boas novas do Evangelho do reino de Deus. Ou seja, a palavra boa nova, todo mundo sabe, ou a palavra evangelho, todo mundo sabe, é boa nova, uma boa notícia. E qual é a boa notícia? O que é o evangelho? É o anúncio da chegada do reinado de Deus. Deus vem reinar entre os homens, vem reinar no mundo, vem reinar sobre nós, sobre aqueles que creem. E Jesus vem anunciando isso. Aqui em Mateus ele conta 7 parábolas. Interessante que Mateus organiza seu evangelho de uma forma fabulosa. 2 partes muito importantes do Evangelho de Mateus é o trecho do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e esse outro trecho. Por quê? Porque esses dois pontos, essas 2 partes, são as partes onde Jesus explica de forma mais detalhada essa realidade que ele anuncia com a chegada do reino de Deus.
Pois bem, aqui são 7 parábolas. E se você prestar atenção, logo no início, os versículos 1 e 2, tem uma questão interessante ali que serve como uma introdução. Primeiro é isso, Jesus anuncia as parábolas do reino. E como eu falei, melhor compreende-se como reinado. Por que reinado? Deixa eu explicar um pouco isso, comentar um pouco mais sobre isso. Por que reinado? Em outro momento, Jesus fala que o reino de Deus não vem de modo visível. Você não vai poder dizer que ele está ali, nem acolá. O reino de Deus está entre nós, Jesus falou. E o interessante dessa palavra entre nós é que pode ser entre tanto dentro de nós, está dentro de nós, como em nosso meio. E essa é a compreensão do Evangelho. O Evangelho é a realidade que, primeiro, está dentro de nós, nós cremos, e segundo, está fora de nós, porque o que está dentro de nós reverbera, sai em ações, em gestos, em palavras. É por isso que o reino de Deus ele não está estabelecido de modo físico. Você bota no GPS do seu carro e você vai, não é assim. Mas ele dá os seus sinais. Ou seja, você não tem uma geografia que pode determinar como o reino de Deus, mas o reino de Deus dá os seus sinais. Eu costumo dizer o seguinte, que o reino de Deus ele pode ser percebido não por um endereço, mas pela vida de homens e mulheres que são cidadãos desse reino. Ou seja, esses homens e mulheres que são cidadãos do reino, eles vivem tão comprometidos com esse reino, ou com esse reinado, que eles vivem a dinâmica e a realidade desse reino. E tudo que eles fazem dão testemunho da chegada do reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que o reino não está estabelecido em um lugar, ele dá os seus sinais através dos cidadãos desse reino. Então, primeira coisa, Jesus está falando sobre as parábolas do reino. Segundo é a técnica. Jesus usa uma técnica aqui extremamente criativa. O texto de Mateus fala que naqueles dias, eu estou em Mateus capítulo 13, e eu não vou ler o texto todo, senão vai ficar muito extenso e nosso tempo é curto, mas eu vou destacar algumas partes. Então, versículos 1 e 2 do capítulo 13 de Mateus diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Jesus sentou na praia. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele teve que entrar no barco, assentou-se e ao povo reunido da praia, Jesus começou a ensinar. Então, Jesus usou a seguinte técnica. Naquele tempo, a gente sabe, não existia microfone, aparelho de som. Então, Jesus usou a técnica de aproveitar a brisa do mar que vinha de suas costas para propagar a sua voz à multidão. Então, a multidão estava ali na praia, Jesus vai para o barco e do barco falava a multidão e a brisa do mar ampliava a sua voz. Então, pronto. E o que é que Jesus começou a falar? A primeira parábola que Jesus fala aqui, e talvez é a maior, ou a principal porque é a maior e tem uma explicação, é a conhecidíssima parábola do semeador. Então Jesus começa, versículo 3, parte B. O semeador saiu a semear. E essa é uma parábola sobre o Evangelho. O Evangelho de Deus. Então o semeador é aquele que sai propagando o Evangelho, essa cosmovisão do reino de Deus. E Jesus coloca nessa parábola 4 tipos de terrenos. É interessante essa estratégia de Jesus, que ele utiliza-se tanto de questões do cotidiano quanto da natureza. E aqui já está uma lição muito importante que Jesus nos dá. É que o Evangelho ele é simples e do cotidiano. Nós que colocamos essa solenidade toda, essa burocracia toda, esses rituais todos, o Evangelho é muito simples. Jesus pega algo do cotidiano que estava extremamente próximo daquela cultura e utiliza como analogia, como alegoria para a comunicação do Evangelho. Pois bem, nessa parábola tem 4 tipos de terrenos e Jesus explica. Essa é uma das parábolas das poucas que Jesus explica. Então ele conta a parábola do versículo 3 até o versículo 9. E depois, lá no versículo 18 do capítulo 13 até o versículo 23, ele explica essa parábola. Pois bem, são 4 terrenos. O primeiro terreno, ele fala que a semente caiu à beira do caminho. E essa é como alguém que está na estrada e carregando a semente cai da bolsa, cai da vasilha e cai à beira do caminho. E Jesus explica ele fala o seguinte: pois bem, esse terreno à beira do caminho são aqueles corações, aquelas pessoas
que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não entendem muito bem e o maligno vai lá e arranca. Sabe aquelas pessoas que param para ouvir, te dá até atenção, mas que não entendem muito bem e aí segue a sua vida? Pois bem, Jesus fala que esses são como as sementes que caiu à beira do caminho, não foi aproveitada e o passarinho vai lá e come e o maligno vai lá e rouba. Essa é a primeira. Segundo o terreno, Jesus fala que é como aquela semente que cai entre as pedras. Né? Então Jesus fala que o semeador lançou a semente caiu entre as pedras e não firma raiz, não consegue firmar raiz. E esse, por não ter raiz, quando surgem os primeiros revés, os primeiros desafios, as primeiras provações, as primeiras tentações, ele não resiste porque não criou raiz suficiente. Terceira é a que caiu entre os espinhos. E Jesus fala que os espinhos são os afazeres da vida. Então recebe a mensagem do Evangelho, recebe a boa notícia, crê, acolhe no coração, mas é muito ocupado, tem muitas atividades, tem muitas preocupações. Jesus fala que está atrás de riqueza, inclusive, e por conta disso os espinhos sufocam a semente. E aqui a gente pode fazer paralelo com a outra mensagem de Jesus, quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos a Jesus, ou servimos aos afazeres. E Jesus fala que esses afazeres são como espinhos que sufocam a semente. E aí ele fala do quarto terreno, quarto e último campo, quarto e última terreno, que a semente cai e gera frutos e dá frutos para o reino. Esses são aqueles que acolhem a mensagem do Evangelho, se dedicam a ele, criam raiz, se aprimoram, se aprofundam e dão frutos para o reino de Deus. Essa primeira parábola, a gente pode falar que é uma parábola sobre o Evangelho, a compreensão do Evangelho e, juntamente com a compreensão do Evangelho, a cosmovisão do reino de Deus. Segunda parábola é uma parábola sobre a fé, que é a parábola do... Segunda parábola é a parábola do joio e do trigo. E essa fala sobre o desafio da vida comunitária. Essa também Jesus explica. Aqui no capítulo 13 são essas duas que Jesus explica. Essa do joio e do trigo, Jesus vai dizer o seguinte, que o campo onde o joio e o trigo estão crescendo é o mundo. Né? Então, no campo, o dono do campo planta uma boa semente, planta o trigo, mas de noite a parábola diz que o inimigo vai lá e lança uma semente maligna, uma semente mal, e essa semente mal é de joio. E eles crescem juntos. E aí Jesus fala, pois bem, o terreno é o mundo. A boa semente, o trigo, são os filhos do reino. O joio, a semente maligna, são os filhos do diabo, o filho do maligno. E a colheita é o final do tempo, que os anjos virão e farão essa colheita, e o filho do homem que separará um do outro. Pois bem, Jesus nos ensina aí essa parábola para nos mostrar do desafio da vida comunitária. E aí a gente poderia extrair várias lições disso. Porque todo mundo que já vive uma experiência de igreja sabe que não é das coisas mais fáceis, não é tão fácil. Existe todo tipo de gente da igreja. Tem aqueles mais extrovertidos, mais introvertidos, tem aqueles que são mais carismáticos, tem aqueles que são mais solenes, tem os que gostam de música alta, de bateria, tem os que não gostam de bateria. E só que Jesus fala, pois bem, eles vão crescer juntos. Vão crescer juntos. E aí, depois, no final, a gente vai ver se isso é uma questão de gosto apenas ou de falta de conversão. Porque a maioria dos problemas que a gente enfrenta na igreja é porque a gente convive com pessoas que não foram convertidas, não são convertidas. E são pessoas que estão ali porque gostam da convivência, porque não tem outra opção, por vários motivos. Só que crescem juntos. E às vezes a gente fica até tentado em dizer, apontar uma coisa e outra, e Jesus fala, não, isso não é tarefa sua. Separar o joio do trigo é uma tarefa minha. Você viva esse desafio de estar próximo do joio, se você é trigo. Mas não denuncie. Ele é de responsabilidade minha. Então essa segunda parábola é sobre essa vida comunitária. Independente de quanto joio esteja numa igreja, você não pode sair dela porque você está ali plantado pelo Senhor. Talvez essa seja a principal lição. Terceira, como eu antecipei, a parábola do grão de mostarda é uma parábola sobre fé. E aqui, nessa parábola, Jesus tira algumas ideias equivocadas que o senso comum tem sobre fé.
A primeira é que a fé, ela não é mensurada pelo seu tamanho, mas sim pelo seu resultado. Então, às vezes a gente fica preocupado se você tem uma fé grande, uma fé pequena, e Jesus fala, não, não, basta ter fé. Se for do tamanho de um grão de mostarda, não importa. O importante é você ter fé. Porque às vezes a gente constrói aquela ideia de que existem pessoas que têm uma fé grande, vigorosa, e outros que têm uma fé pequena. Jesus fala, isso pouco importa. O importante é você ter fé. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que o tamanho ou a importância da sua fé, ela é medida pelo fruto que ela dá. Então não adianta você ter uma performance extraordinária, você ser uma pessoa de discurso, de oratória, de cumprimento de várias atividades religiosas, se aquela sua fé não resulta em algo que glorifica a Deus. E a palavra fé é melhor compreendida como confiança. E mais uma vez isso tem a ver com o reinado, com a cosmovisão cristã. Quando a gente se converte, ter fé não é apenas saber que Deus existe, ou conhecer todo o ritual da nossa igreja, conhecer todas as atividades, conhecer todos os hinos. Não é isso ter fé. Isso é ser participante de uma atividade religiosa. E se a sua fé se resume apenas a participar de uma atividade religiosa, estar numa igreja cristã ou em qualquer outro lugar não faz muita diferença. O que faz a diferença é você confiar. Então, todo ritual, todas as celebrações, todas as atividades de uma igreja, ela só faz sentido se nos aproxima de Deus a tal ponto de confiarmos nele. Então, fé é melhor compreendida como confiança. Essa é a terceira. A quarta parábola é a parábola do fermento. Para mim é uma das que eu mais gosto. Essa parábola do fermento, ela pode ser compreendida com mais outras duas analogias que Jesus faz sobre o reino de Deus, que é a do sal e a da luz. Lembra? Jesus fala sobre sal da terra, a luz do mundo, e agora ele fala sobre fermento. E qual é o paralelo dentre eles? É que tanto o sal, a luz e o fermento, como é o caso, eles não dão... como é que eu poderia falar? Eles não são percebidos no ambiente. Aliás, eles estão no ambiente para influenciar, mas não para se destacar pela sua aparência. Vou explicar melhor. Quando a gente coloca fermento em um bolo, a gente não quer sentir o gosto do fermento. A gente quer que o bolo fique melhor com o fermento. Se você come o bolo e sente o gosto do fermento, alguma coisa não está legal. Mas é perceptível claramente um bolo ou um pão que tem fermento e o que não tem. Assim é o reino de Deus. Assim é a atuação dos cidadãos do reino de Deus. A nossa atuação na sociedade, ela deve ser destacada não porque eu coloco uma placa grande, eu sou crente da igreja fulano de tal. Não, isso não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que nós devemos penetrar na sociedade e fazer a diferença pela nossa influência, não pela nossa aparência. Assim também é o sal. Quando a gente bota sal na comida, a gente não quer sentir o gosto do sal, a gente quer sentir o sabor aprimorado da carne, da salada, enfim. O sal tem esse poder de aprimorar. E a luz também. Quando a gente entra num quarto escuro e a gente toca no interruptor para que a lâmpada acenda, a gente não quer ver a luz. A gente quer que a luz ilumine o ambiente. Então a gente quer ver o ambiente, quer ver os móveis, quer achar uma roupa, quer abrir uma gaveta e encontrar o que está ali dentro. A luz, o sal e o fermento, eles se destacam não pela sua aparência, mas pelo seu resultado, pela sua eficiência. Um quarto escuro, uma comida sem sal e um pão e um bolo sem fermento são perceptíveis claramente. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, estando em um ambiente, ele realça o sabor, ele aprimora o trabalho e ele lança a luz. Assim são os cidadãos do reino de Deus. Eu amo essa parábola, acho ela extraordinária. A quinta e a sexta parábolas, elas falam sobre a realidade do reino de Deus. São as parábolas do tesouro e da joia. E aqui, meus irmãos, fala sobre essa realidade radical do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para a gente. O reino de Deus é como alguém que encontra um tesouro muito valioso. E o que ele faz? Ele vai lá, vende tudo que tem para ter aquele tesouro. Isso é conversão, meus irmãos. Como é que a gente pode saber se nós somos convertidos? É quando a gente coloca Cristo no centro de tudo. É quando Jesus é o mais importante. E as demais coisas são acréscimos.
e as demais coisas gravitam em torno do Cristo. Cristo é o centro. É por isso que a fé cristã ela é cristocêntrica. Cristo é o centro, e não apenas o centro da nossa religião, do nosso culto, o centro das nossas vidas. Se ele não for o tesouro que eu estou disposto a abrir mão de tudo para tê-lo, eu ainda não me converti. E ele conta essa parábola de duas formas, tanto com o tesouro quanto com a joia. Em ambos ele mostra essa radicalidade. Se eu não estiver disposto a abrir mão de tudo para ter o tesouro, para ter a joia, eu ainda não entendi a mensagem do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, ou é tudo ou não é nada. Essa história de que Jesus quer apenas o coração é papo furado. Ele quer tudo. Radicalidade. Conversão é isso. Conversão é quando você coloca Cristo como centro, como a única razão, como o único objetivo. E tudo é por Ele, para Ele e por Ele. Dele, por Ele, para Ele, como disse Paulo. Isso é conversão. E a última parábola, estou falando super rápido porque Gildeval me deu pouco tempo, ele termina essa série de parábolas com a parábola do reino. E essa também é muito interessante. E essa nos ajuda, inclusive, a quebrar alguns preconceitos. Porque Jesus fala sobre a universalidade do Evangelho. O Evangelho é universal. Eu não estou falando sobre universalismo. Não confunda. Universalismo é outra doutrina. Estou falando sobre o poder universal do Evangelho. O que isso quer dizer é o seguinte, que o Evangelho é para todas as pessoas. Não existem pessoas para as quais o Evangelho não foi enviado. O Evangelho não é apenas para as pessoas que se parecem com a gente, para as pessoas que são aceitáveis pela nossa sensível condição de escolha, não é isso. O Evangelho é para todos, para todas os que creem, todos os que creem. Sejam eles aceitáveis ou não pelo nosso padrão social, pelos nossos critérios de escolhas, pelos nossos preconceitos. Aliás, cidadão e cidadã do reino preconceituoso é contraditório. Quem compreendeu a mensagem do Evangelho sabe que o Evangelho é para todas as pessoas. Jesus fala que é como uma rede que vai pegando tudo. É bem verdade que no final ele vai selecionar uma coisa da outra, mas ele vai pegando tudo. E meus irmãos, eu penso no seguinte, essa última parábola. Se o Evangelho teve espaço para mim, ele tem espaço para todas as pessoas. E aqui eu lembro um dos postulados, termino com ele, um dos postulados do Pacto de Lausanne, da Congresso de Evangelização Mundial de Igrejas, que no Pacto de Lausanne diz o seguinte, uma das sínteses, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Eu acho que é isso que a última parábola de Mateus capítulo 13 está nos ensinando. O reino de Deus é essa boa notícia para todas as pessoas, em todo o tempo inteiro. O tempo foi curto, falei rápido, mas Jesus está falando sobre o reino de Deus. Então o reino de Deus é como um semeador que sai lançando suas sementes, é como o joio e o trigo que convivem juntos, é como o grão de mostarda que basta a sua presença ali para tudo se fazer, é como o fermento que penetra todas as realidades, é como um tesouro e como uma joia que requer tudo daqueles que o encontram, e como uma semente, e como uma rede, que sai pegando tudo e colocando todos diante daquele que pode todas as coisas. Deus te abençoe. Essas são as parábolas do reino de Deus. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, pastor Lázaro, por sua colaboração em nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, mais uma vez eu queria lembrar aos irmãos que tiverem interesse em comprar o Evangelho a 4 mãos, escrito pela nossa querida irmã Glória Americano, que é uma organização textual dos 4 evangelhos. R$25 vale a pena. Os irmãos que tiverem interesse podem nos procurar, a própria irmã Glória, que ela tem ainda disponível o livro de sua autoria. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos, agradecer aos professores. Eu não quero tomar muito tempo, até porque é o caso do horário do culto, que já vai começar, até porque os professores hoje era um tema que realmente tinha necessidade de um tempo um pouco maior para a explanação, então por isso que eu não quero mais conversar aqui para tomar o tempo e depois o pessoal me puxar a orelha por causa do horário do culto.
Quero agradecer a todos mais uma vez e dizer que domingo que vem temos mais EBD. Domingo nós vamos estudar a lição número 7, O Povo Segue Jesus em Busca de Milagres. Aguardo a todos no próximo domingo. Um grande abraço a todos. Tchau.